eu sou fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta integrativa. E hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a relação do outono com a medicina tradicional chinesa. Porque é tão comum nessa época do ano os problemas respiratórios, as alergias e os problemas de pele. Para começar a falar sobre o outono e a medicina chinesa, nós temos que lembrar dos 5 elementos, da tabela dos 5 elementos que vai aparecer aqui no canto superior desse vídeo. Então, eu estou com a tabela aqui dos 5 elementos, mostrando para você e você vai ter acesso aqui. Então, nós devemos relacionar os 5 elementos com a natureza, porque esses 5 elementos, eles representam a força do Yin e o Yang, relacionando isso com a natureza. Cada elemento tem a sua força maior, é responsável por uma estação do ano. Então, nós temos 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. 5 elementos da natureza: madeira, fogo, terra, metal e água. Então, a madeira está envolvida com a primavera, o verão com o fogo, a terra seria um elemento de transição, nós temos aí entre as estações do ano, nós temos um momento de transição, o metal estaria envolvido com o outono e a água com o inverno. Pois bem, então vamos falar do elemento metal, pois nós estamos agora no outono. O elemento metal, como órgão, cada elemento é responsável por um órgão, uma víscera, tem uma cor, um sabor, um tecido. Então, falando-se em metal, nós estamos falando de pulmão e intestino grosso. O tempo, o clima, relacionando ao metal, é a secura. Então, o metal, ele não gosta do clima seco. E o clima seco vai atacar quem? Vai atacar o pulmão e o intestino grosso. Por isso, o pulmão responsável aí pelas alergias respiratórias, pelos problemas pulmonares. Então, nós devemos cuidar da nossa imunidade, nós devemos ter mais equilíbrio de energia, equilíbrio de yin e yang para não adoecer nessa época do ano. Se é um clima seco, como eu posso ajudar o meu organismo? Hidratando mais, não deixando que essa secura invada o meu corpo. Então, o clima está seco, o nariz fica seco, pode haver sangramento no nariz, principalmente aí da criançada, que esquece às vezes de hidratar, de tomar água, até mesmo os adultos. Os problemas de pele, porque o tecido do elemento metal, a gente está falando aqui na pele, por isso as alergias de pele. E aí agora é o momento dos consultórios, dos dermatologistas tratarem aí essas lesões de pele. O sabor do elemento metal é o picante. Então, se você fizer uso, beber mais água, a alimentação levemente picante, você está fortalecendo a energia do metal. Falando das emoções, é uma fase, o outono é uma fase, ele é um momento de desapego e é um momento onde você deve se libertar, desapegar daquilo que não te serve mais, assim como as folhas das árvores. Então, o que acontece na natureza? A folha seca, essa folha cai, porque ela não é mais útil para aquela árvore, para dar espaço para um novo nascimento. Assim acontece no outono. Então, é uma fase que, como nós estamos envolvidos aí com a natureza, pode ser que você passe por algum processo onde você tenha que mudar, onde você tenha que desapegar para nascer o novo. Por isso, o órgão relacionado é o intestino grosso. A função do intestino grosso é desapegar daquilo que não nos serve mais. Então, é importante que a gente faça essa relação do clima com o nosso organismo, afinal nós somos filhos da natureza. Falando ainda mais em emoção, pulmão, a gente vai relacionar aí o pulmão com a tristeza, a melancolia. Então aqui no outono pode aparecer quadros de tristeza, de melancolia, as depressões e os quadros de ansiedade também. Então é comum nessa época do ano esse tipo de sentimento e esse tipo de patologia aparecer. Então, tristeza, melancolia, depressão, quadros de ansiedade, a gente está falando do quê? Dos desequilíbrios. Se eu tenho desequilíbrio, eu tenho a falta de saúde.
A doença na medicina chinesa, ela nada mais é do que isso. Ela é a falta de saúde, ela é a falta do equilíbrio das energias yin e yang. Então, tristeza, melancolia, os quadros de depressão, o intestino mais preso, que é esse apego, os quadros de ansiedade e as patologias pulmonares e as patologias de pele. Então, a dica é que você melhore a sua hidratação, se hidrate mais, faça uso de alimentos levemente picantes. A atividade física no outono deve ser feita de forma moderada, porque nós já tivemos a explosão no verão, que está relacionado ao elemento fogo, energia, vitalidade, e é um momento de transição para o inverno. E o inverno vai ser o quê? Acolhimento e introspecção. Então agora nós estamos na fase de transição entre o verão e o inverno, o outono. Então esse momento de reflexão. A cor referente ao elemento metal é o branco. Então nós podemos usar roupas brancas para ajudar nessa tonificação do elemento metal. Espero que você tenha gostado dessas dicas, que você tenha entendido por que os quadros respiratórios agora ficam mais em alta no outono, como gripes, resfriados, problemas pulmonares, porque é a fase que é regida pelo elemento metal. E fica então essa dica sobre alimentação e atividade física, uma ótima época para você também iniciar a leitura de um livro, para fazer uma reflexão aí do momento que você está vivendo da sua vida. E então, até o próximo vídeo e até a próxima estação. Tchau!